Muito bem. Como diziam os antigos comunicadores de rádio AM, como a Radiodifusora 840 AM de Garanhuns, estamos no ar para o segundo encontro da disciplina de Linguagem e Argumentação Jurídica. Muito bem. Mais uma vez, bom dia a todas as senhoritas, a todos os senhoritos que nos acompanham, né, nessa viagem remota, virtual, que é o novo paradigma das relações humanas no mundo ocidental e oriental, e as novas formas de pedagogia no ensino, na educação e na universidade. Enfim, essa bagaceira que nós estamos vivendo. Muito bem. Ainda sobre a metodologia empregada nessa disciplina, nós começamos... me corrijam, me informe em que ponto nós paramos. Começamos com a explicação sobre a estrutura da metodologia por 4 elementos, observacional, construtivista, estrutural, crítica e funcional, por 5 elementos. Foi aí. É isso. Paramos em qual deles? Funcional. No funcional, né? Expliquei o observacional, construtivista, estrutural e íamos para o funcional. O senhor já falou um pouquinho de cada um, assim, na aula passada, professor. Ótimo. Então, vamos, só para recapitular, por que a metodologia é intitulada, e ela tem essa estrutura, de observacional, construtivista, estrutural, crítica e funcional. Observacional, pelo paradigma... muitos não vão reconhecer, era para ir para elementos linguísticos constitutivos. Perfeito, para os elementos linguísticos constitutivos. Observacional, e começar, exato. Observacional porque a produção do saber e do conhecimento depende do observador, né, e não do objeto, né, mas sim do observador. Construtivista porque é uma proposta, uma construção, e toda construção é uma destruição. Ao mesmo tempo que estamos construindo algo, estamos destruindo algo. Ou seja, ao mesmo tempo que estamos colocando algo para dentro do direito, estamos colocando algo para fora do direito, nessa proposta. Exemplo, ao mesmo tempo que estamos reconhecendo que a mulher, por exemplo, ela é um ser pensante como o homem, e, em muitos casos, muito mais capaz do que o homem, em determinadas temáticas, em determinados labores, em determinados espaços, colocamos para fora conceitos que se demonstram sem sentido, que nunca houveram sentido, mas em algum momento da civilização eles adquiriram sentido, como o conceito de viúva honesta, o conceito de mulher honesta, trazido pelo direito penal brasileiro durante a sua memória, digamos assim, durante a construção da sua memória. Então, ao mesmo tempo que colocamos a ideia de igualdade de gênero para dentro do direito como uma perspectiva civilizatória, colocamos para fora conceitos que interpretamos que não estão mais adequado com a ideia das relações sociais, das relações humanas. E, por isso, ao mesmo tempo que é uma construção, é uma destruição. É estrutural porque fazemos isso com a linguagem, a tecnologia mais importante, mais relevante, já inventada pelo ser humano, né? Nós não somos seres, e aqui é uma posição particular, singular, minha, portanto, nossa, melhor dizendo, nós não somos seres de valores. Nós somos aquilo que eu chamamos de essere comunicativi. Nós somos seres comunicativos. O que nos faz ser o que somos é a nossa produção comunicativa. É a linguagem que nós produzimos. A linguagem que realizamos, a linguagem que produzimos é que diz o que nós somos, não os nossos valores. Os valores são um produto dessa linguagem. Os valores não inventam linguagem. A linguagem inventa os valores. É nesse sentido que eu me refiro. Aqui, só a título de sugestão para a pesquisa de vocês, portanto, já vou deixar aqui no chat de vocês. Poderão encontrar essa obra facilmente aí pelo Aristóteles americano, também conhecido como Google, dos professores Humberto Maturana e Francisco Varela. 2 professores chilenos,
radicados na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Humberto Maturana faleceu recentemente, cerca de um mês e pouco atrás, 2 meses, com 92 anos. Nessa obra, A Árvore do Conhecimento, que conseguirão uma cópia em PDF aí pelo Google, numa pesquisa, eles afirmam que o estágio civilizatório de uma nação ou de uma pessoa humana pode ser identificado ou pode ser auferido à luz da produção da sua linguagem. Ou seja, esses 2 autores reconhecidos mundialmente como cientistas das ciências sociais, da biologia e de outros espaços, estão querendo dizer que a linguagem que nós produzimos denuncia quem nós somos. Repito, a linguagem que produzimos denuncia quem nós somos. Assim como a linguagem que você vai produzir para o direito, seja como um policial, como um delegado de polícia, como um promotor de justiça, como um advogado, como um juiz, a linguagem que você produz para o direito vai denunciar qual modelo de direito você quer construir. Se você é uma pessoa separatista, se você é uma pessoa homofóbica, se você é uma pessoa racista, sexista, machista, obviamente que a categoria de direito que você vai construir com a sua linguagem, obviamente que o modelo de direito que você imagina como observador vai ser a tradução dessa linguagem. Por isso, repito, nossa posição: não somos seres humanos de valores, somos seres comunicativos, somos seres comunicativos. Por quê? Porque é a linguagem que nos trouxe até aqui. É a comunicação que nos levará aonde não sabemos que vamos chegar, mas que vamos e vamos com ela. E assim é o sistema do direito. O sistema do direito é um sistema de linguagens. A ciência do direito é uma ciência da linguagem. E essa última frase não é minha, obviamente, ela é de Hans Kelsen, quando afirmou que a ciência do direito é a dogmática. Ou seja, a ciência do direito é a lei. A lei é uma linguagem. Então, essa frase é simplesmente do autor mais relevante, não como os críticos dizem, mais relevante do século XX. Não. Hans Kelsen é o autor mais relevante de toda a memória dogmática do direito em todos os tempos. Ele é o que os americanos chamam de number one, special number one. É aquele rapaz chamado Hans Kelsen. Lorena, e em estado selvagem? Como, Lorena, não entendi. Pode explicar a pergunta? O senhor falou que, falando do livro, quando se fala de civilização e uma nação que é denunciada pela linguagem. Mas quando está se falando de estados selvagens ou bárbaros de uma nação? Exato. A ideia de uma nação que você identifica ações, que elas podem ser conceituadas como bárbaras ou selvagens, elas não iniciam na ação motora, na ação física. Elas se iniciam no processo comunicativo. Né? A formação das sociedades não se dá por iniciativas físicas motoras. A formação das sociedades, os modelos de sistemas sociais, eles se dão pela produção linguística, quando as pessoas se encontram. Por exemplo, aqui, nós estamos construindo uma sociedade. A sociedade que tem aqui, que é uma sociedade remota, digital, virtual, ela é uma sociedade que nós vamos nominá-la de linguagem e argumentação jurídica, uma disciplina que se chama linguagem e argumentação jurídica. Nós estamos aqui em sociedade. Qual é a linguagem que nós temos que produzir aqui para, ao final dessa disciplina, ela ser reconhecida pela Universidade Estadual da Paraíba como uma disciplina de linguagem e argumentação jurídica? Nós temos aqui um plano, digamos assim, um plano diretor, um plano condutor. Mas muitos de nós aqui, ou todos nós aqui, produziremos linguagens que, horas, elas se parecerão próximas umas das outras e, horas, elas parecerão distantes umas das outras. E isso faz parte do processo comunicativo.
né? E agora, ao final, o quanto essa nossa linguagem aqui vai ser reconhecida como uma linguagem jurídica, como uma linguagem científica, como uma linguagem progressista, como uma linguagem de reconhecimento do outro como nós mesmos, como uma linguagem altruísta. Ou essa linguagem aqui, produzida por nós, vai ser decidido entre nós mesmos de que ela tem que ser uma linguagem com um conteúdo maiormente de natureza moral, de natureza religiosa, menos de natureza jurídica, científica. Enfim, o desenvolvimento do processo comunicativo é que determina. Então, a ideia de barbárie ou de selvageria, ela não está exatamente na ação. A ação é um culminar do processo comunicativo. Ou seja, o processo comunicativo determina, portanto, qual será a categoria de ação. É nesse sentido. Obviamente que esta explicação ela é um lado da questão. Tem o outro. Por exemplo, quando nós falamos de barbárie na memória da linguagem, é bom não nos esquecermos que a ideia do bárbaro, por exemplo, no Império Romano, o bárbaro era observado sobre aquele que não era o cidadão romano, sobre aquele que estava fora do cordão sanitário e que vinha, portanto, para ameaçar Roma, que vinha para invadir Roma. Aquele era o bárbaro. O romano era o civilizado. Né? Então, eu sou cidadão romano, eu sou o civil. Você não é cidadão romana, você é a bárbara, você é a selvagem, que vem para ameaçar o sistema. Mas aí, essa produção linguística vai também determinar as ações do próprio cidadão romano e, obviamente, daquele que agora é interpretado como bárbaro. Podemos pegar um outro exemplo que é muito mais contundente do que esse e que determina, né, o nascimento da frase mundo ocidental. Até o surgimento do cristianismo, no mundo ocidental nós não tínhamos uma religião que determinasse um único Deus. Você tinha o paradigma romano, em que na cultura romana, grego, na cultura grega, na civilidade grega, a questão divina, a questão teológica, ela era multidimensional. O que eu quero dizer? Na cultura grega, você tinha uma série de deuses. Né? Então, você tinha o deus do sol, o deus do vinho, o deus da água, o deus da terra, o deus do fogo. Você tem todas as categorias de Deus adorados pelos gregos. Com o surgimento do cristianismo, é o cristianismo que coloca fim à ideia da multiplicidade de Deus no mundo ocidental e inventa um Deus só. Quando isso acontece, os cristãos, para se tornarem cristãos, para serem reconhecidos como cristãos, constroem uma distinção. Uma das formas, um dos métodos de construir saber e conhecimento é o processo de distinção. Então, os cristãos, para serem reconhecidos como cristãos, tinham que construir uma distinção. Então, olharam para os gregos e chamaram os gregos de pagãos. Então, se os gregos são os pagãos, nós somos os cristãos. Mas os gregos nunca se auto-intitularam pagãos. Essa é uma atribuição dos cristãos aos gregos. Não é uma atribuição, não é uma auto-atribuição dos gregos para consigo próprio. Os gregos passaram a ser reconhecidos como pagãos, né, por causa da distinção construída pelo cristianismo. É quando nasce o mundo ocidental. A ideia de mundo ocidental. Quando o cristianismo parte o mundo como se fosse uma laranja. Porque até o cristianismo, lembre, só existiam duas grandes religiões no mundo. Né, o judaísmo e o islamismo. Com o cristianismo, nós temos uma nova perspectiva de mundo. Então, obviamente, o que é selvagem, o que é bárbaro, o que é pagão, são conceitos construídos a partir da comunicação e que depois desembocam em ações concretas, práticas, né, por causa da forma de reação, obviamente. Nesse sentido. Bom, então vamos para essa metodologia naquilo que chamamos de os elementos linguísticos constitutivos. Vamos lá.
Os elementos linguísticos constitutivos dessa metodologia, nominada de observacional, construtivista, estrutural, crítica e funcional, são 4. Verdade, paradoxo, complexidade e interdisciplinariedade. Não tenham dúvida sobre algo, pelo menos para início. Se você está no direito, não tenha dúvida sobre isso. Você está para construir uma verdade. Porque se você não construir uma verdade, o outro irá construir a verdade. E essa verdade será apropriada pelo direito. E quando o direito se apropriar dessa verdade, o direito a chamará de verdade jurídica. E quando ela for reconhecida como verdade jurídica, ela se tornará um paradigma do direito. Portanto, o direito opera em um código binário. Ele opera em um código binário. O que significa dizer que não há direitos para todos. Repito, significa dizer que não há direitos para todos. Quando você fica com o direito, é porque alguém ficou sem o direito. Ou seja, quando a senhorita Camila recebe o direito, é porque Luciano Nascimento ficou sem direito. Vou fazer um exemplo concreto. Quando há um crime na sociedade, para ilustrar essa linguagem. Quando há um crime na sociedade, digamos, há um crime de homicídio na sociedade. Alguém da sociedade, né, a um ser humano, pratica uma ação e leva a causa morte a alguém. Ou seja, mata outrem, como está no caput do artigo 121 da parte especial do Código Penal. Matar alguém. Essa pessoa mata outrem. Mata outrem como? Dá uma coisa simples. 16 facadas nessa pessoa. Depois esquarteja o corpo dessa pessoa. Depois junta as partes e toca fogo. Uma coisa simples, assim. A sociedade fica em pânico, principalmente quando esses cretinos da 93.1, da 98.1, da 101.1, né, ou aqueles programas de meio-dia na televisão, como tem aqui em João Pessoa, um tal de Samuca, como aquele da TV Bandeirante da Atena, como aquele outro lá do Amazonas Siqueira, e assim por diante. Esses intelectuais da linguagem, né, esses Einstein da linguagem jornalística dos programas policiais. Quando eles noticiam isso nos seus programas, né, a sociedade fica o quê? Em pânico. Eita, que crime horroroso, que crime hediondo, que crime não sei o quê. Quando essa pessoa é condenada e vai cumprir pena no presídio, portanto, então essa pessoa perde o seu direito de liberdade. E a sociedade fica com o seu direito de segurança, com a sua ilusão do direito de segurança. Então, todos na sociedade ficam dizendo, bom, agora aquele safado está preso, ele não vai mais matar as pessoas, nós estamos em segurança. Então, o direito de segurança está garantido à sociedade agora, porque alguém está preso. Então, veja, é um código binário. Quando alguém fica com direito, alguém fica sem direito. Ou quando, por exemplo, um advogado astuto, um advogado competente, vai ao tribunal do júri e absolve esse sujeito ativo do delito. No tribunal do júri, alguém que deu 16 facadas no outro, que esquartejou, tocou fogo no corpo, sai de lá absolvido. Essa pessoa fica com o seu direito de liberdade garantido e a sociedade fica em pânico, sem o seu direito de segurança, né, interpretando que a qualquer momento aquela pessoa vai praticar outra ação daquela natureza. Esse é o código binário do direito. Esse é o código binário do direito. Não há direito para todos, porque a sua estrutura não permite isso. Né? Por isso que eu digo, abandonem no direito imediatamente a sua ideia sobre justiça. Direito é incompatível com a ideia de justiça. Direito é incongruente com a ideia de justiça. Justiça, para ser justiça, não precisa do direito. O direito, para ser direito, não precisa da justiça. São sistemas distintos. E eles correm paralelamente. Eles não se
Parou aí? Aqui parou, achei que tinha sido minha internet. De Luciano, né? A gente ainda tá? Porra, é essa? Que porra é essa? Alô? Alô? Voltou, professor. Voltou? Voltou. Aqui está dizendo que perdeu de novo. Aqui tá pegando, pelo menos pra mim. Tá como? Aqui tá normal também. Tá normal aqui. Aqui desapareceu a imagem e está dizendo, você perdeu sua conexão de rede, tentando reconectar. Tá girando. Tá girando. Que coisa estranha. Enfim. Que coisa estranha. Estranha. Eu vou sair aqui e vou entrar de novo.
Penso que voltei. Me ouvem? Ainda Sim, não. tudo certo. Voltou. Ah, voltou, né? Vocês precisam falar com os pais de vocês para pagar a internet, porque senão não vai funcionar assim. Vocês querem usar a internet de graça? Vocês acham que estão no Japão, é? Isso aqui é Brasil. Tudo bem. Estávamos no código binário, é isso? Tudo bem. Então, o direito é isso. O direito é essa estrutura. Não confundam direito com justiça. São paralelos. Não se encontrarão jamais. Em função de quê? Em função da própria estrutura de cada sistema. Por exemplo, um sistema que tem estrutura para construir justiça. A política. Por quê? Porque a política, conforme desde a Grécia até a modernidade burguesa liberal representativa, a política é o meio pelo qual se constrói o bem comum, o bem para todos, o bem social. Então, com uma política pública, eu posso, por exemplo, construir moradia para milhares de pessoas que não têm onde morar e passam a ter algum lugar para morar. Isso é justiça. O direito não tem essa estrutura. Quando o direito aparece, ou ele aparece através de uma norma para disciplinar as relações sociais e o comportamento de cada um, ou ele aparece através de uma decisão judicial porque alguém nessas relações sociais negou essa normativa, essa dogmática. Ou porque o Estado não cumpriu com essa normativa, com essa dogmática. E aí o direito tem que se apresentar através de uma decisão judicial. A estrutura do direito é binária. É a lei, é a decisão judicial. Quando forem ler o texto do professor Niklas Luhmann, lá do seu livro Das Recht der Gesellschaft, O Direito da Sociedade, capítulo 8, Argumentação Jurídica, vão chegar numa parte do texto que ele vai fazer essa afirmação. Norma como estrutura do direito, decisão judicial como estrutura do direito. Quando a norma é negada, ela leva o direito à decisão judicial. Quando a decisão judicial é prolatada, ela é prolatada à luz da norma que fora negada, que fora lesionada. Então, norma leva à decisão judicial leva à norma. É um código binário. Não vai para outro lugar. O direito só leva você ao direito e mais a lugar algum. Ou então, ao não direito. É o código binário do direito. Como escreveu Luhmann, abre aspas. Só o direito pode dizer o que é direito, só o direito pode dizer o que não é direito. Gabriela pergunta aqui, deixa eu olhar o chat. Pode dizer o nome do livro? O nome do livro é O Direito da Sociedade. Niklas Luhmann, O Direito da Sociedade. Está lá no material enviado para vocês. O direito da sociedade, das Recht der Gesellschaft. Então, vamos lá. Primeiro dos elementos. Registrem isso. Como o direito é um código binário, você está nesse curso, né, para desenvolver as suas capacidades de construir verdades. Você não está nesse curso para aprender o que é a verdade. Você está nesse curso para desenvolver todos os seus potenciais de construção de verdades através do direito. Porque amanhã você será um profissional, uma profissional do direito. E quando você for um deles, uma delas, você terá que construir verdades. Ou então, o outro ou a outra construirá essa verdade e você ficará sem o direito. Infelizmente, essa é a estrutura do direito.
Portanto, mas aí a pergunta é, o que é verdade? Ora, verdade no direito é aquilo que eu possa transformar numa linguagem jurídica. Essa é a verdade. Repito, verdade no direito é aquilo que eu possa transformar em uma linguagem jurídica. Numa linguagem jurídica que vá parar dentro de uma norma, que se transforme em uma lei, ou linguagem jurídica que vai parar dentro de uma decisão judicial. E que o juiz, portanto, se aproprie dessa sua linguagem e prolate a decisão. Veja, o juiz, no caso da decisão judicial, comecemos pela primeira estrutura, a lei. Quando você tem uma ideia sobre o que é o direito, sobre uma matéria do direito, como posso transformar isso numa verdade do direito? Ora, quando essa sua ideia é apropriada, por exemplo, por um deputado, por um vereador, por um senador, e ele a transforma em um projeto de lei. E quando nasce a lei, sua ideia está esculpida na lei. Ali está uma verdade do direito. Você construiu uma verdade para o direito. Ou quando você, como um profissional do direito, seja advogado, seja um autor de livros, artigos, que produz uma linguagem e que o juiz, na hora de prolatar a decisão judicial, ele utiliza essa sua linguagem. Ele faz uma citação à sua linguagem na decisão judicial para fundamentar o seu decísio, para fundamentar a sua sentença. Quando o juiz faz isso, que sua linguagem entra através da decisão judicial, você construiu uma verdade para o direito. Por isso que não há mentiras no direito, porque a verdade no direito é sempre uma construção. E são muitas as verdades. A questão é que no direito nós vivemos um embate entre as verdades. E quando uma verdade vai para a norma ou para a decisão judicial, significa que muitas verdades ficaram fora do direito e que aquela entrou para o direito. Só que essa verdade, ela é temporal. O que hoje é a verdade do direito, amanhã pode vir a não ser mais. O que hoje não é a verdade do direito, amanhã pode passar a ser a verdade do direito, por causa da dinâmica do código binário. Quando uma verdade entra, outra sai. Quando uma sai, outra entra. E esse processo ele é contínuo. Mais do que isso, desculpe-me, ele é permanente no direito. Ele é permanente no direito. O direito penal passou 235 anos dizendo que a homoafetividade era doença ou crime. E durante esses 235 anos que o direito penal, que a criminologia e o direito penal passaram dizendo que a homoafetividade era doença ou crime, era direito. Hoje, a orientação sexual não homogênea é um direito fundamental. Veja como o direito transformou a verdade sobre a mesma questão, séculos depois. Se nunca assistiram, assistam esse filme. O Jogo das Imitações. A história de Alan Turing. A história do britânico que inventou essa linguagem. A linguagem criptografada. Pedro, já assisti. Muito bom. Ana Clara também. Alan Turing é um rapaz britânico que no ensino médio tinha um amigo chamado Christopher. E quando chega o verão, eles saem de férias. E quando volta para o retorno das aulas, Christian não volta. O diretor da escola chama Alan Turing e diz: seu amigo não vai voltar às aulas porque seu amigo, durante o verão, morreu de tuberculose. Alan Turing era apaixonado por Christian. Mas ele segue a vida dele, termina o ensino médio, vai para a universidade, se torna um professor na Universidade de Linguística, e durante a Segunda Guerra, o primeiro-ministro William Churchill reúne um grupo de linguistas para decifrar a linguagem produzida por uma máquina criada pelos nazistas chamada Enigma, que era a máquina que montava as estratégias de guerra
da Força Aérea Nazista. E esse grupo de linguistas tem o desafio de decifrar os códigos antes dos ataques nazistas, para impedir, portanto, esses ataques. Ele inventa uma máquina e coloca o nome dessa máquina de Christopher. Essa máquina intercepta os códigos linguísticos da máquina Enigma dos nazistas. Segundo os teóricos da Segunda Guerra Mundial, os críticos da Segunda Guerra Mundial, os observadores, Alan Turing encurtou a guerra em 2 anos e evitou a morte de 14 milhões de pessoas. 14 milhões de pessoas. Alan Turing foi condenado por um crime, um tipo penal injusto, delito, que existia na Inglaterra de 1845 a 1945, foi condenado por imoralidade sexual, que era uma norma que dizia que, se tivesse uma relação sexual entre 2 pessoas do mesmo sexo, era crime. E o juiz o condenou e pediu para que ele escolhesse ir para a cadeia ou a castração química. Ele optou pela castração química para não perder sua liberdade. 1 ano depois, ele não suporta e ele comete suicídio. Uma pessoa que evitou 14 milhões de mortes, encurtou a guerra mais sangrenta da história das civilizações, em 2 anos, o prêmio que o direito lhe deu foi a castração química por causa das suas escolhas sexuais. Então, quando você escutar sobre justiça nesse curso, mande tomar no cu. Quando você escutar a palavra justiça nesse curso, mande para casa do caralho. Quando alguém fizer um discurso, o direito existe para construir justiça. Ó aqui. Ó aqui que o direito existe para construir justiça. Teorema do direito. Poder, sistema, dominação e civilidade. Onde há direito, há um poder. Onde há um poder, há uma dominação. Onde há uma dominação, há um modelo de civilidade. Isso é o direito. Amanhã, quando vocês forem profissionais do direito, vou dar aqui um exemplo dramático para todos nós. Eu diria que mais do que dramático, trágico para todos nós. Amanhã, quando forem profissional do direito, vou escolher aqui um, advogado. Digamos que amanhã você vai ser uma advogada, um advogado, vai passar a vida fazendo defesa, certo? E vai chegar no seu escritório uma pessoa dizendo assim, deixa eu ver aqui, doutora Heloísa, e aí doutora Heloísa com seus óculos intelectuais, né, com os seus cabelos hair, né, de algum salão aí, de Campina Grande, ou sei lá de onde e tal, né, com o seu vestuário francês, com o seu Chanel 5, com não sei o quê, o Diaba 4 e tal. Né? Aí, diga, senhora, tal. Meu marido está sendo acusado de ter matado uma pessoa. Ele deu apenas 5 tiros na pessoa. Depois acabaram-se as balas do revólver, ele pegou, quebrou a perna de uma mesa que estava no bar e espancou a pessoa até a morte. Aí a doutora Heloísa diz, ele matou a pessoa. A doutora Heloísa diz, não. Estão dizendo que ele matou a pessoa, senhora. Não quer dizer que ele tenha matado a pessoa. Isso é linguagem jurídica. E aí, a doutora podia pegar o caso do meu marido? Posso, claro. Aí a doutora Heloísa vai ao tribunal do júri defender esse cidadão. E consegue a absolvição desse cidadão.
cidadão que deu 5 tiros em alguém, né, com a perna de uma mesa, espancou a pessoa até a morte. E aí a doutora Heloísa consegue persuadir o júri, as 7 pessoas do conselho de sentença, que prolatam a decisão dizendo que ele é inocente. E ele sai de lá, de volta para os braços da mulher. E aí eles vão para o bar do Cuscuz comemorar, né, pegar aquele horário de toma 4 chopp, paga 1, né, aquelas promoções do bar do Cuscuz, aquela coisa toda. Quando a doutora Heloísa sai do tribunal do júri, a imprensa está lá. Aquela imprensa, né, aquele jornalista que, quando falam, o sangue escorre pelo lábio, assim. Você nota que o sangue está escorrendo pela boca dele, ele quer sangue. Aqueles jornalistas que vivem de sangue, que vivem de drama, de tragédia. Doutora Heloísa, como é que a doutora conseguiu a absolvição desse homem? E aí, doutora Heloísa vai dar entrevista. Doutora Heloísa vai parar no programa do Datena, do Samuca, né? No dia seguinte, Ana Maria Braga convida a doutora Heloísa para o café da manhã. Ela vai ficar embaixo da mesa da Ana Maria Braga, dizendo, que delícia! Tal. Vai passar por tudo isso. A secretária do escritório da doutora Heloísa vai dizer assim, doutor, liga para ela no iPhone 12 dela, no iPhone 12 Pro, no iPhone 12 Pro dela, liga para ela, doutora Heloísa, a senhora tem que vir para o escritório, tem uma fila aqui, nunca vi tanta gente aqui na frente do escritório da senhora, o corredor do prédio está lotado, e a doutora Heloísa chega a ter mais ou menos umas 20 pessoas, porque problemas como aqueles na sociedade estão assim. Assim. E aí a doutora Heloísa fica famosa, né? A conta bancária dela começa a fazer... É só assim, toda vez que ela olha o saldo no seu smartphone pelo app, né, pelo app do Santander, né? Aí ela olha que só aumenta, é só 0 depois da vírgula, 0 depois da vírgula, 0 depois da vírgula. Vai ficar com a vida parecendo a de Juliette. Vai ficar famosa. Quando isso acontecer, a doutora Heloísa vai ter a ideia sobre o teorema do direito. De que ele é um poder, de que ele é um sistema, de que agora ela domina uma matéria e, portanto, de dominada, agora ela é dominante, e que aquilo que ela realiza representa um modelo de civilidade. E vai receber muito bem para isso. Essa é uma merda chamada direito. Esse é o ápice da civilização, onde nós chegamos. Estudamos para essa bosta. Estudamos para isso. E depois nos chamam de doutor, de doutora, de jurista. Né? Tem estudante de direito que eu converso... Agora não, mas no tempo das aulas presenciais... no corredor do CCJ, professor, eu queria uma comunicação jurídica com os senhores. Claro, diga. Qual é? Não, eu como jurista, professor, disse, você? Eu como jurista. Jurista! Ah, sim, você como jurista. Fantástico, fantástico você como jurista. Isso é fabuloso, fabuloso. Né? Quando não, aqueles que já entram na sala de aula que já acham que são ministros do STF. Que quando vai interromper você na aula, diz assim, Vossa Excelência, uma parte, uma questão de ordem, Vossa Excelência. Esse é o ápice da civilização. E nós temos que estudar para essa porra. Temos que estudar para isso. Então, quando alguém falar de justiça, nessa porra desse curso, mande para casa do caralho. Depois façam... Não entendi muito em relação ao sistema. Ah, sim. Sistema porque você está dentro do sistema do direito. Você só vai conseguir fazer alguma coisa de dominação, né, de poder e de civilidade, porque agora você tem o domínio sobre uma técnica. O direito é uma técnica. Ele opera dentro de um sistema. Ele é uma máquina. Por exemplo, vocês leram lá o texto de Rafael de Jorge, certo? Sobre a investigação sociológica no sistema do direito. Correto? Ou não leram? Não leram? Vão ler. Conceito de Rafael de Jorge sobre o que é o direito. Abre aspas. Coloca aqui.
Conceito de Rafael de Jorge sobre o que é o direito. Abre aspas. O direito é uma máquina complexa. Repito, o direito é uma máquina complexa na qual se condensa. O direito é uma máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Repito, o direito é uma máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Fecha aspas. O direito é uma máquina, então ele é uma máquina de um sistema, chamado sistema jurídico. Nós operamos o sistema jurídico. Nós damos operacionalidade ao sistema jurídico. Por isso, sistema do direito. Ora, se você não construir uma verdade, o outro construirá. No caso de homicídio, o Ministério Público constrói uma verdade, a acusação. O Ministério Público é o órgão legitimado para construir a verdade chamada acusação, porque houve um crime, segundo o Ministério Público. O advogado de defesa representa um órgão dentro do sistema designado para construir defesa, desconstruindo a verdade da acusação e construindo uma verdade da defesa. O juiz é o Estado juiz, que está ali observando a verdade da acusação e a verdade da defesa. E ele vai decidir sobre quem tem a verdade. O que significa dizer que o juiz só decide sobre aquilo que já está decidido. Porque ele vai decidir se a verdade está com o Ministério Público ou se a verdade está com a defesa. Se ele vai decidir se a verdade está com A ou com B, então já está decidido. O juiz não decide absolutamente nada, porque ele está adstrito a reconhecer a acusação como a verdade, e se ele não a reconhecer, ele está adstrito a reconhecer que a verdade está com a defesa. Então, se a verdade está ou com a defesa ou com a acusação, o juiz decide o quê? Decide nada. Ele só vai designar quem é que está com a verdade. Então, ele vai decidir sobre o que já está decidido. Então, a decisão do juiz é, na verdade, uma homologação da verdade da acusação do Ministério Público ou da verdade da defesa do advogado. É só isso. É um exemplo concreto. Pesquisem por esse autor brasileiro que vale a pena. Evandro Luiz e Silva. Advogado carioca. Sabe como é que é, né? Se é advogado carioca, como é que você tem que falar? E aí, bicho? Tá no Rio de Janeiro, cara? Como é que estão as coisas, meu? Isso aí. Vamos pra Copa? Vamos pra Copa? Um advogado carioca. Porque você vai... Tem gente que vai pro Rio de Janeiro, só faz conexão no aeroporto indo para o Mato Grosso do Sul. Quando chega no Mato Grosso do Sul, já chega chiano, falando chiano. Só porque fez conexão no Galeão. Aí desembarca no Mato Grosso do Sul. Muito bem. Um advogado carioca, Evandro Luiz e Silva, um dos grandes nomes do direito brasileiro, chegou até o Supremo Tribunal Federal, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Estava no seu escritório no Rio de Janeiro. A secretária bate a sua porta e diz: doutor, tem uma mulher aqui para o senhor atender, uma cliente, uma possível cliente. Ele disse: está certo, gente. A cliente entrou, a senhora entrou e disse: doutor, estou aqui porque meu filho está com um problema. Foi a uma festa e depois está sendo acusado de ter violentado uma jovem nessa festa. Ele está preso. Eu gostaria que o senhor pegasse o caso do meu filho. Evandro diz: está certo, onde é que seu filho está? Ele indica onde é que ele está detido, ele vai até a delegacia que o rapaz está detido, conversa com o rapaz, decide assumir o caso, constrói a defesa, constrói uma verdade e absolve o jovem da prática de estupro
do artigo 213 da parte especial do Código Penal. Abre aspas. Ter ou manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso sem consentimento. Fecha aspas. Esse é o crime de estupro que está lá no 213. Consegue a absolvição do rapaz, passam alguns meses, alguns meses. A secretária bate à porta do doutor Evandro Lins e diz, doutor, aquele jovem que o senhor defendeu está aí. Ele quer falar com vocês. Está certo. E o jovem entra e Evandro diz, o que aconteceu, meu jovem? Se envolveu em outra questão criminal? Ele disse, não, doutor. Eu estou aqui porque, lembra, o senhor assumiu o meu caso, construiu a defesa, foi absolvido e tal. Certo? E naquele dia na delegacia, quando o senhor me perguntou se eu era culpado, se eu tinha realmente praticado aquela ação, eu disse que não e tudo, e o senhor conseguiu minha absolvição. Mas eu estou aqui para dizer que eu estou arrependido daquela conversa, porque eu pratiquei a ação, eu violentei aquela jovem, mantive uma relação sexual com ela sem a permissão dela. Ela não queria no momento da relação. A verdade do direito. Ou você constrói uma verdade para o direito, ou o outro ou a outra constrói essa verdade e o direito vai para o lado dela ou dele. Ou você constrói e o direito fica com você. Aqui está o teorema do direito. Poder, sistema, dominação, civilidade. Não valores. O direito não tem valores. O direito tem linguagem. E essa linguagem do direito constrói um poder. Esse poder do direito constrói um sistema. Esse sistema do direito constrói uma dominação. Essa dominação do direito inventa uma civilidade, chamada civilidade jurídica. A questão é que está assim de verdades, querendo se tornar a verdade do direito. Cabe a você decidir. Por isso que eu digo sempre aos estudantes que chegam ao curso. Dispa-se. Se você quer ser um profissional do direito, dispa-se da sua formação familiar, da sua formação religiosa, da sua formação de valores, do seu ciclo social. Dispa-se. Ou então, você terá sérios problemas psíquicos e gastará todo o dinheiro que não tem com o psiquiatra. Portanto, o mais cedo possível, dispa-se dessas metafísicas que formaram você. Sua formação agora será determinada por aquilo que você construir para o direito. E a pergunta é, que eu quero construir para o direito? E se você é cristão ou cristã, antecipe o sofrimento. Porque se você é cristão ou cristã, nasceu para sofrer, assim como Cristo. Né? Antecipe o sofrimento. Decida o que você quer ser no direito. Policial, policial militar, policial civil, delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal, promotor de justiça, advogado de defesa, juiz, serventuário da justiça apenas. O que é que você quer ser? Reflita sobre o que você quer ser, porque os 10 semestres passam assim. Não deixe para escolher quando estiver no 9º ou 10º semestre. Possa ser que você vá parar num hospício a essa época. Aliás, o curso de Direito é um modelo de hospício. Reflita sobre isso. A verdade, para finalizarmos com o primeiro elemento constitutivo, elemento linguístico constitutivo da linguagem do direito. A verdade do direito não está preocupada com realidades sociais, não está preocupada com problemáticas sociais, não está preocupada com valores sociais, com culturas sociais. O direito está preocupado se você, como personagem do mundo jurídico, se você tem uma linguagem que o direito possa dizer que ela é uma linguagem jurídica.
E que na hora que o direito disser que a sua linguagem é uma linguagem jurídica, ele vai dizer que essa linguagem é a linguagem do direito e ela é a verdade do direito. Quer um exemplo? Lorena levantou a mão. Ô, professor, sobre o que o senhor está falando, sobre essas verdades e tal, se intercala muito o filme O Mentiroso, né? Que fala exatamente disso. Uhum. A frase de Hayes von Foster. Vocês vão ler um texto sobre Hayes von Foster, está lá na linha, sobre esse rapaz aqui. A frase de Hayes von Foster. Abre aspas. A verdade nada mais é do que a construção de um grande mentiroso. Fecha aspas. Repito. A verdade nada mais é do que a construção de um grande mentiroso. Fecha aspas. Só que para o direito não existe essa dualidade verdade e mentira. Para o direito, o que existe é construções de verdades. O que eu construo, o direito transforma em verdades, através da lei ou da decisão judicial. Ah, Luciano, vocês poderiam perguntar. Ah, Luciano, naquela conversa de Evandro Lins e Silva com o rapaz, se o rapaz tivesse dito para ele, quando ele perguntou se o rapaz era culpado, se o rapaz tivesse dito, sim, sou culpado, doutor, violentei a jovem, o que deveria fazer Evandro Lins e Silva? Ele teria duas opções. Não assumir o caso, ou assumir o caso e construir uma defesa em que a situação do rapaz fosse a menos gravosa possível quando o juiz prolatasse a decisão judicial. Esse é o papel do advogado. Se você decidir ser advogada de defesa, e ser advogado é uma profissão nobre. É uma profissão nobre ser advogado. Se você decidir ser advogado, você vai passar o resto da sua vida elocubrando, formulando, elaborando ideias que você consiga transformar numa linguagem que ela venha a ser reconhecida pelo direito como uma linguagem jurídica e, portanto, a verdade do direito. Porque, como diz Eugênio Raul Zaffaroni, autor argentino, um dos grandes teóricos da criminologia e do direito penal latino-americano, foi ministro da Suprema Corte Argentina, juiz agora do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. A função de um advogado de defesa, ou a função de um instituto de defesa, é limitar o exercício do poder de punir na mão do Estado contra o ser humano livre. Diz Eugênio Raul Zaffaroni. A função da defesa é limitar o exercício do ius puniendi, o poder de punir que o Estado tem, porque o Estado tem o monopólio da aplicação da pena contra todos nós. Essa é a função da defesa. Por quê? Porque não há um sequer entre nós que possa dizer, Luciano, eu jamais praticarei um crime. Eu jamais me envolverei numa situação delituosa, Luciano. Não há um ser humano sequer que possa fazer essa afirmação. Sabe por quê? Principalmente num país como o Brasil. Certo, Lorena? Só um instante. Eu, por exemplo, eu pratico vários crimes por dia. É que eu ainda não fui autuado. Mas se eu for fazer a conta de quantos eu pratico por dia, eu já teria aí um diário de umas 2.500 páginas para relatar. Uma hora a polícia vai me autuar. Num país que tem catalogados mais de 2.000 crimes na sua legislação, repito, um país que tem catalogados entre o Código Penal, na parte especial,
e a legislação extravagante tem mais de 2.000 tipos penais, mais de 2.000 crimes catalogados, quem é que pode dizer que nunca praticou um crime? Ou que não vai praticar? É improvável. Lorena? É porque eu me lembro muito do livro João Miguel, que tem uma parte que fala assim, ele matou um homem, né? E está esperando vai responder por liberdade. Então ele olha para as duas mãos. Uma das mãos foi a que praticou o crime e outra não. E ele não via diferença nisso. Antes dele praticar o crime, ele imaginava nunca passou pela mente dele que ele poderia ter matado alguém. Mas depois que fez, ele, poxa, não mudou nada na minha vida. Então, essa questão dele ter matado alguém e também, quando for responder por liberdade, ele conseguiu essa liberdade, realmente essa questão de justiça passa por a gente e vai-se embora mesmo. Justiça. Para mim, justiça. É quando eu vou ali na minha cozinha, eu abro a geladeira e vejo 24 cervejas de diversas nacionalidades. Aí eu digo, aqui está a justiça. Que eu olho, aí tem cerveja da Bélgica, da Alemanha, da Argentina, do Brasil, da Itália, da França, da Holanda. Aí eu digo, justiça beer. De beer justiça. Isso é, para mim. Verdade no direito, para finalizarmos, é uma construção. Ou você constrói, ou o outro constrói. Decida você. Se você construir a verdade, o direito virá para você. Se você não construir, ele irá em outra direção. Porque não é o juiz que decide o que é verdade. No caso do direito penal, quem decide o que é a verdade é a acusação ou a defesa, não o juiz. O juiz apenas homologa a verdade, porque ele tem um instituto chamado decisão judicial. Segundo elemento linguístico constitutivo é a palavra paradoxo. O que é paradoxo? O que é o paradoxo? Estão colando no Google, né? Estão colando no Google, né? Quando se torna a verdade jurídica, quando se torna, de fato, a verdade jurídica. Mais alguém? Eu acredito que é algo que tenha dois sentidos, tem uma ambiguidade de sentidos. Peraí. Quem foi que falou? Quem foi? Gabriela Sobreira Guimarães. Você tem quantos sobrenomes, hein, Gabriela? Uns 25? Uns 25 você tem? É quase isso. Gabriela, deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda vez que você for iniciar um discurso, vamos colocar aqui, teorema do discurso jurídico. Porque isso é uma das figuras de linguagem, né? Como? Mas é bem ensino médio. A pessoa esquecer no vestibular é foda. Vamos. É o quê, homem? Qual foi a última palavra? Qual foi a última? Essa palavra é jurídica, é? A última? Eu vou utilizar quando estiver lá defendendo. Muito bem. Assim. Não é não? Gabriela, assim. Gabriela, quando for iniciar um discurso, jamais utilize dois verbos na produção do discurso. Ou então a outra parte vai fulminar a sua linguagem. Como assim? Não utilize o verbo acreditar ou o verbo achar. Porque se você... É assim, né? Tem que ter a certeza. Você tem que dizer assim, penso que, elaborando a questão, formulando o pensamento, construindo a tese, mas eu acredito, eu acho, vai ser um prato cheio para o seu oponente acabar com o seu discurso.
acabar com o seu O discurso. professor aí pode Diga. dizer o penso que? O penso que não teria problema no caso? Não. Penso que, à luz das realidades jurídicas, ou do que constam nos autos do processo, ou das narrativas em curso, podemos sustentar, e aí sim. Agora, eu acho, não use no discurso, porque eu acho é uma expressão que já declara que você não tem segurança sobre o que você vai falar. E eu acredito, nem pensar, porque você não está, com todo respeito, na Igreja Universal do Reino de Deus, né? Para dizer, eu acredito, Senhor, e tal, não sei o que. Não. Você está no direito. Você está no direito. Direito não é uma questão de fé. Direito é uma questão de explicação linguística, né? Agora, se eu estivesse lá na Igreja Universal do Reino de Deus, né? E olha que eu até iria, né? Com todo respeito às religiões de todos aqui, eu iria tranquilamente à Igreja Universal do Reino de Deus, se eles vendessem, né, um produto orgânico que não tem contraindicação, como eles vendem óleo, como eles vendem lenço, como eles vendem não sei o que lá. Se vendesse um produto orgânico que não tem contraindicação, eu iria lá, todas as semanas eu estaria lá. Vassoura, professor. Hã? Vendo até vassoura. Tá, camisa. Eu pensei que vassoura era só lá no supermercado Ideal, mas também lá já estão vendendo vassoura. Tá, acabou. Muito bem. O que é paradoxo? Paradoxo, na linguagem do direito, na linguagem jurídica, paradoxo não é aquilo que aquele rapaz Aurélio escreveu. Quem é Aurélio? Aquele rapaz alagoano. Sabe quem é? O pai dos burros. Exato, aquele rapaz alagoano que construiu um dicionário chamado Aurélio. Aurélio é o nome dele, Aurélio, lá de Alagoas. Lá de Alagoas. Não é o que ele diz, porque paradoxo na linguagem dicionária é algo oposto, contraditório. No direito, não. Vamos aqui para o conceito do professor Nicolas Luhmann. Abre aspas. Paradoxo é uma condição elementar. Repito, paradoxo é uma condição elementar de operacionalidade do sistema jurídico. Repito, paradoxo é uma condição elementar de operacionalidade do sistema jurídico. Fecha aspas. O sistema jurídico opera no paradoxo. O direito opera no paradoxo. O direito precisa dos paradoxos. Vamos lá, vamos fazer exemplos. Gabriela Sobreira Guimarães de Araújo Melo Gonçalves Pereira e Silva. Eu não litei esse sobrenome, que um desses é do meu ex. Enfim. Eita, Jesus. Pense numa complexidade. Eu ainda Diga lá, não Gabriela. compreendi em si o significado de paradoxo no direito. Eu não compreendi. Vou procurar explicar. Vou partir da frase do professor Nicolas Luhmann. Paradoxo é uma condição elementar de operacionalidade do sistema jurídico. O sistema jurídico funciona, ele é aplicado no paradoxo. Vamos fazer exemplos. Já o direito precisa dos paradoxos. Exato, Pedro, exatamente. Os paradoxos são insubstituíveis no direito. Por quê? Vamos lá. Já leram o caput do artigo 5º da Constituição? Sim. Como falou Fernanda aqui, diz, sempre tem dois polos. No mínimo, dois polos para o direito. No mínimo, tem dois polos. É um código binário que opera no sim ou não, bonito ou feio, direita ou esquerda, preto ou branco. Ele opera assim. Ele opera no paradoxo. Já leram o caput do artigo 5º da Constituição? Deixa eu pegar aqui a Constituição para lermos o caput. Vamos lá. Vou pegar. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Vamos lá.
Artigo 5º, vou ler para todos. Todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Repito, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. Quer um paradoxo maior do que esse? Você tem sua vida inviolável? Amanhã você não pode ser assassinado? Você tem sua liberdade inviolável? Você não pode ser preso a qualquer momento? E propriedade? Quem é que tem propriedade nesse país? Quantos têm propriedade nesse país? Quantas pessoas têm casa para morar neste país? Quantas pessoas têm renda neste país? Quantas pessoas têm um veículo nesse país? E a primeira frase, todos são iguais perante a lei. É mesmo? Todos são iguais perante a lei? Nós somos iguais perante a lei? Ou depende do advogado que você tem quando tem um problema? Aqui está um paradoxo. Gabriela, por favor. Era só para agradecer que agora eu entendi completamente. Esse é o paradoxo. Entendeu? Esse é o paradoxo. É o que nos deveria ser assegurado, mas a realidade é totalmente oposta. Exato. Compreendi. O direito não garante, a Constituição não garante a inviolabilidade à sua vida, à sua liberdade, à sua propriedade. Ela não garante absolutamente nada. Ela orienta, ela não garante. É uma orientação, não uma garantia. Porque se a Constituição garantisse a inviolabilidade à vida, no ano de 2020, nós não teríamos tido 24 mil homicídios nesse país. Aqui está o paradoxo. A Constituição garante a inviolabilidade à liberdade. É mesmo? Leiam. Onde estava a Constituição quando o judiciário tomou uma decisão, quando o juiz prolatou uma sentença contra uma pessoa inocente que ficou 7 anos presa? E a liberdade não é inviolável? Após reportagem da Folha de São Paulo, Supremo Tribunal Federal anula a condenação de trabalhador rural preso sem provas há 7 anos. Aqui está o paradoxo. Onde estava a Constituição? A liberdade não é inviolável? A pessoa não era inocente? Como é que um juiz prolatou uma decisão que colocou alguém por 7 anos preso que é inocente? Luciano, porque alguém construiu uma verdade, o outro não conseguiu construir a verdade, e a verdade que o juiz se apropriou para dizer o que era o direito era uma verdade que não deveria ser a verdade, mas sim a outra verdade. Mas só 7 anos depois, um outro juiz, agora do Supremo Tribunal Federal, é que observa que a verdade que ficou do lado de fora do direito era a verdade que deveria estar dentro do direito. E a verdade que o juiz, o primeiro, colocou para dentro do direito era a verdade que deveria estar fora do direito. Aqui está verdade e paradoxo na linguagem do direito. Heloísa Rodrigues da Cunha Ferreira Gonçalves Barbosa. Professor, então a gente pode dizer que o paradoxo serve para a gente construir a verdade quando a gente vai defender uma pessoa. As nossas verdades, senhoritas, são paradoxais. Todas elas. E esse é o maior drama. As nossas, repito, as nossas, inequivocamente, as nossas verdades, todas elas são paradoxais. E podem começar a chorar agora. Não tenha vergonha. Pode começar a chorar.
Não tenha vergonha. Lágrimas, dependendo do caso, é um momento nobre. E nesse, sem dúvida. Ou então pode ir à cozinha e pegar uma cerveja e voltar, não tem problema nenhum. É nesse sentido. Os dois primeiros elementos linguísticos constitutivos da linguagem do direito: verdade e paradoxo. Com relação a paradoxo ainda, um último exemplo. Sociedade moderna. Qual é a palavra que inaugura a fundação da sociedade moderna? Capitalismo. Liberdade. Liberté, igualité, fraternité. Isso inaugura a sociedade moderna. Liberdade. A sociedade moderna ela é inaugurada pelos europeus como projeto de uma sociedade que viria a substituir a sociedade medieval eclesiástica europeia e pelos americanos com a primeira Constituição escrita do mundo ocidental em 1787. E em ambos os modelos, a palavra é liberdade. Tem um filme com Mel Gibson chamado Patriota, que é a história de um escocês que quer a independência da Escócia do Reino Unido. E quando uma das últimas cenas, ou a última cena, uma das últimas cenas do filme, quando a Escócia perde a guerra contra a Inglaterra para a independência da Escócia do Reino Unido, e que ele vai ser executado e tem um carrasco com um machado para cortar o seu pescoço. Quando o machado está descendo para cortar o seu pescoço, porque ele era um líder da Revolução Escocesa, ele prolata a frase, a palavra freedom, freedom para a Escócia, liberdade para a Escócia. A palavra que funda a sociedade moderna é liberdade. E, obviamente, esse rapaz aqui em 1764, quando estiver lá na disciplina de Direito Penal, o professor vai tratar dele. Esse rapaz chamado Cesare Bonesana Beccaria escreve uma obra em 1764 chamada Dei Delitti e delle Pene, dos delitos e das penas. E as penas que existiam, melhor dizendo, as penas que existiam na sociedade medieval eclesiástica europeia eram a pena capital, a pena de morte, a pena de maus tratos, né, a agressão física do condenado, a pena de suplício, chicotear o condenado, a pena de banimento, ou seja, a pessoa ser banida daquela nação, que inclusive é a pena que, de certa forma, deu origem à sociedade brasileira. Porque uma das penas nas ordenações do Reino de Portugal, você cometesse um crime contra a coroa portuguesa, uma das penas era a pena de banimento para o Brasil e não voltar nunca mais para Portugal.
Então, como se diz aqui na Paraíba, pode imaginar que veio parar aqui só o milho da pipoca, né? Só gente fina veio parar aqui para formar a sociedade brasileira. Então, Beccaria vai e diz, na sociedade moderna tem que haver um direito penal moderno. E as penas da sociedade medieval eclesiástica europeia não podem vigir na sociedade moderna, porque nós somos os modernos. E nós somos os modernos porque, primeiro, nós temos ratio, razão. Nós temos a razão em latim. Segundo, porque a sociedade moderna é a sociedade da liberdade. Então, para Beccaria, se a senhorita Camila tirasse a vida da senhorita Yasmin, na sociedade moderna, para Beccaria, não teria razão, não há lógica, o Estado tirar a vida da senhorita Camila porque ela tirou a vida da senhorita Yasmin. Não tem razão nisso, não tem lógica nisso. Então, Beccaria faz o quê? Ele reconstrói a ideia da pena na sociedade moderna. Ele diz, a pena da sociedade moderna será a pena de prisão, a pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade. Aqui está o paradoxo do direito penal moderno. Sim, na sociedade moderna é ele que legitima a pena de prisão como a principal pena, abolindo a pena capital, afastando a pena de suplício, pena de maus-trato e extinguindo a pena de banimento. Ele entendia que a pena de maus-trato não poderia ser uma pena da sociedade moderna porque o Estado não tem o direito de tocar na pessoa física do condenado. O Estado só teria o direito de tirar a liberdade de alguém, mas não de tocar na pessoa física. A pena de suplício não poderia ser aplicada porque era uma pena aplicada aos escravos. E na sociedade moderna não há escravos, segundo Beccaria. A pena de banimento não poderia ser aplicada porque com ela você perderia dois outros direitos. O direito de nacionalidade e de cidadania. Você ficava vagando pelo mundo. Então ele disse que a pena tem que ser a pena privativa de liberdade. E aqui, Beccaria construiu um paradoxo para o direito. Por quê? Porque como é que se pode construir uma pena privativa de liberdade numa sociedade que se inicia pela liberdade? De um lado, eu digo, essa sociedade é a sociedade da liberdade. Por quê? Porque na sociedade medieval eclesiástica europeia, a igreja e o príncipe não nos davam liberdade. Nós não tínhamos razão, só a igreja e o príncipe têm razão e liberdade. Tudo que temos que fazer, temos que perguntar para a igreja, temos que perguntar para o príncipe. Na sociedade moderna, nós somos livres, porque temos razão. E aí, na sociedade em que você é livre e que você tem razão, se inventa a prisão. Como? Eu não digo que isso é um hospício. Nota o paradoxo? Nota o paradoxo. A ponto desse rapaz aqui em 1884, publicar esta obra, que você consegue aí pelo Google, pode colocar o nome dele, o nome do livro, que vai aparecer uma versão em PDF, você vai poder ler essa obra. Deslegitimar a tese de Beccaria.
Porque Beccaria procurou fundamentos para a pena privativa de liberdade, fundamentos jurídicos para a pena de prisão. E nesse livro, na segunda parte desse livro, Tobias Barreto afirma que a pena de prisão não tem fundamento jurídico. E por que ela não tem fundamento jurídico? Porque ela não é um instituto jurídico, ela não é um instituto do direito, ela é um instituto político. Ela é uma linguagem política que contaminou o direito colocada por Beccaria na modernidade. A pena não é um instituto jurídico, então ela não pode ter fundamento no direito. Ela é um instituto político, então seus fundamentos são na política e não no direito. É um paradoxo. E aí ele pergunta, e olha que vocês passarão esse curso, os professores falando sobre os fundamentos e a finalidade da pena de prisão. Como diz o comediante de Minas Gerais, Chico da Tiana, vá cagar. Tobias Barreto diz, é? A pena privativa tem fundamento jurídico? Tem. Vamos lá em Beccaria para ele mostrar os fundamentos. Razão, proporcionalidade, humanidade, bababá. Aí Tobias diz, não. Se a pena de prisão tem fundamento jurídico, e para ter fundamento jurídico ela precisava ser um instituto do direito, e ela não é da política, segundo ele, é uma linguagem política que contamina a linguagem do direito. Se a pena tem fundamento jurídico, então é porque já encontraram também o fundamento jurídico da guerra. Qual é o fundamento jurídico da guerra? Pergunta Tobias Barreto. Me dê um fundamento jurídico da guerra aí. Exato. Não existe. Por quê? Porque a guerra não é um instituto jurídico. Então, jamais ela vai ter fundamento jurídico. Assim como a pena. Já que a sociedade é a sociedade da liberdade e não da prisão. Uma luta de poder. Exato. Exatamente. Exatamente. E aqui concluímos o segundo elemento linguístico constitutivo da linguagem. Para voltar lá em cima, naquele teorema que eu coloquei do discurso jurídico, quando a senhorita Gabriela iniciou a sua fala. O teorema do discurso jurídico de Hans Kelsen. Lógica, sistematicidade, persuasão. Quando produzir um discurso, a sua fala tem que traduzir uma lógica. A lógica aqui a lógica desse discurso aqui é verdade e paradoxo. O seu discurso, quando traduzir uma lógica, o conteúdo dessa lógica será uma verdade e um paradoxo. Quer um exemplo? Vamos lá. Ou vários. Em 1814, esse rapaz alemão escreveu uma obra chamada Ciência da Lógica. Hegel, um dos maiores nomes da filosofia da modernidade. Nesse livro, abrindo o livro, Hegel já afirma, abre aspas, a lógica só é lógica por não ser lógica. Não sendo lógica, obviamente ela é lógica. Fecha aspas. Compreendeu? Compreendeu não, né? Pode pegar sua garrafa de triunfo e começar. Daqui a pouco você compreende. Abre aspas. A lógica só é lógica por não ser lógica.
Não sendo lógica, obviamente ela é lógica. Fecha aspas. Não é um jogo de palavras. O que ele está querendo afirmar é que a lógica é temporal. As verdades são temporais. Qual era a lógica na Alemanha nazista entre 1933 e 45? Qual era a lógica? Encarcerar judeus e exterminar judeus. Essa era a lógica. Hoje alguém pode querer fazer isso na Alemanha? Hitler criou essa lógica na sua linguagem. Hitler, sim, a superioridade dos arianos, coloca Pedro aqui. Exato. Hitler produziu uma linguagem que se traduziu como uma verdade de que os alemães arianos eram superiores às outras raças e que os judeus eram uma raça inferior e que não poderia fazer parte da sociedade alemã. Aquela era uma lógica que traduzia verdade e paradoxo. E ela acabou. Ainda bem que ela acabou. Durou 13 anos. O Brasil construiu sua primeira Constituição em 1824. Mas a escravidão no Brasil só acabou em 1888. A Constituição no Brasil não aboliu a escravidão. Nós ficamos no Brasil com um Estado constitucional escravagista entre 1824 e 1888. Aliás, a escravidão no Brasil foi uma verdade e uma lógica paradoxal por 388 anos. Veja, nós somos uma nação com pouco mais de 500 anos de história. E durante 388 anos, nós tratamos outras pessoas como mercadoria, como propriedade, como coisa. Essa era a lógica. Essa era a verdade, esse era o paradoxo. Durante 388 anos, uma pessoa neste país, só por ser de determinada cor, ela não era pessoa. Ela era um pedaço de coisa. Ela era uma propriedade. Legitimada pelo direito. Depois vem os cretinos aqui nesse curso falar de justiça. Olha aqui sua justiça. Vá nascer negro no Brasil no século XVIII para você falar de justiça, seu merda! Durante 388 anos. Não foram 388 dias. Foram quase 4 séculos de história em que nós tratamos pessoas só pela sua cor como uma propriedade. Como uma propriedade. Os americanos fizeram a mesma coisa. A Constituição americana é de 1787. Mas a abolição da escravidão nos Estados Unidos não se dá pela Constituição. Ela se dá pela 13ª emenda. Assista o documentário da Netflix. 13ª emenda. E a 13ª emenda, em 1865, portanto, 90 e tantos anos depois da Constituição americana, é que vai abolir a escravidão e a servidão nos Estados Unidos. Durante 90 e tantos anos, os Estados Unidos da América do Norte, a terra da liberdade, tratou as pessoas negras como propriedade, mesmo tendo uma Constituição durante mais de 90 anos. E até 1966, existiam leis nos Estados Unidos de segregação racial em que negros não poderiam entrar em determinadas lanchonetes ou restaurantes ou supermercados, que não poderiam frequentar determinados bairros, como os nazistas fizeram com os judeus. Eu morei numa cidade chamada Freiburg, em Brisgau, Baden-Württemberg, na Alemanha, durante 2 anos, que tem uma lista amarela de mais ou menos 15 centímetros, como se fosse uma lista de pista, cortando a cidade de norte a sul, em que os judeus tinham que morar do lado de lá e do lado de cá os alemães arianos.
E um dos crimes praticados pelos judeus era atravessar a lista para adentrar o outro lado da cidade. Se o judeu fosse encontrado do outro lado da lista, do outro lado do bairro que ele morava, ele teria cometido um crime. Ele era mandado para um campo de concentração e ele depois era enviado para um campo de extermínio. Os americanos fizeram isso o tempo inteiro com os negros, com as suas leis de segregação racial. Negros não podiam entrar em lanchonetes, em determinadas lanchonetes, restaurantes, supermercados. Não poderiam adentrar em certos bairros americanos, das grandes cidades americanas. Se quando iam pegar o transporte público, só podiam sentar do meio do ônibus para trás, não nas primeiras cadeiras. Crianças negras só frequentavam escolas de crianças negras e não com crianças brancas. Crianças brancas não poderiam frequentar escolas onde tinham crianças negras. Tudo isso legitimado pelo direito. Depois aparecem os cretinos aqui para falar que o direito é um instrumento de construção de justiça. Era isso que Hegel estava dizendo. A lógica só é lógica porque não é lógica. Obviamente, não sendo lógica, ela é lógica. Ela é temporal. Ela é temporal. Ela inicia, se desenvolve e se conclui. As verdades do direito se iniciam, se desenvolvem e se concluem. O que hoje é verdade, amanhã pode não ser. O que hoje não é verdade para o direito, amanhã pode vir a ser. Aqui está a lógica. A lógica do direito é preenchida no seu conteúdo por verdade e paradoxo. O teorema é de Kelsen. O segundo elemento desse teorema é sistematicidade. Quando você produzir um discurso que ele seja lógico e você tem a ciência de que o seu discurso, o meu discurso, o nosso discurso lógico é uma verdade paradoxal. Quando produzirmos esse discurso, ele também tem que ser sistemático. Ou seja, ao falar da pena privativa de liberdade, se o discurso for sobre pena privativa de liberdade, eu tenho que falar do Código Penal, eu tenho que falar da Lei de Execução Penal, eu tenho que falar dos Tratados de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos, eu tenho que falar de humanidade, eu tenho que falar de dignidade da pessoa humana, ou seja, eu tenho que colocar o entorno do tema pena criminal uma série de outros temas conexos para construir a sistematicidade. Dizia Kelsen, se o seu discurso é lógico e sistemático, ele é persuasivo. O terceiro elemento se autorrealiza. Quando o juiz lê a sua petição, quando o juiz ouve a sua argumentação, se ele interpretar no seu discurso que há uma lógica e há uma sistematicidade, ele foi persuadido. E aí ele prolatará a decisão em seu favor e contra a outra parte. Se ele não interpretar assim, ele prolatará a decisão em favor da outra parte contra você. Esse é o teorema. Professor, então isso já entra na questão da complexidade ou não? Claro, opa, e como entra na complexidade e na interdisciplinariedade, que falaremos na próxima aula. Porque hoje nós vamos concluir com um texto, com um rapaz que interpretou isso antes de todos. Em 1885, Tobias Barreto escreve um texto chamado Uma Nova Intuição sobre o Direito. Esse texto foi publicado com 2 títulos, Uma Nova Intuição sobre o Direito ou Uma Nova Ideia sobre o Direito. Esse texto está dentro de um livro, é um artigo, que está dentro de um livro chamado Estudos de Direito, de Tobias Barreto. Se colocar aí no Google Estudos de Direito, provavelmente você vai encontrar em PDF, e ele é um capítulo desse livro. Estudos de Direito, de Tobias Barreto, você vai encontrar uma nova intuição ou uma nova ideia sobre o direito. Que é o conceito de direito
insuperável até os dias de hoje, por exemplo, para os alemães. Em 1885, Tobias Barreto escreve esse texto, e é o primeiro texto que a Europa interpreta como exportação de ciência jurídica do Brasil para o mundo. Ele é o primeiro autor brasileiro a exportar ciência jurídica para o mundo. O segundo é Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, quando o mundo tinha apenas 3 autores que escreviam sobre teoria do processo, no direito privado, como, por exemplo, os 3 Cs italianos, Carnelucci, Chiovenda, Calamadrei. Esses eram os 3 grandes processualistas do mundo ocidental. Aparece Francisco Cavalcante de Miranda, vindo lá da tríplice fronteira do Nordeste, ali, Delmiro Gouveia, em Alagoas, Paulo Afonso, na Bahia, Petrolândia, em Pernambuco. Ele vem de Delmiro Gouveia, em Alagoas. Ele vem de um mosteiro franciscano, em Alagoas, para a Escola de Direito do Recife. E ele escreve uma obra, ele escreve um tratado chamado Tratado das Ações. Esse Tratado das Ações que Pontes de Miranda escreve tem 10 volumes, cada volume com mais ou menos 200 páginas. E aí o mundo diz, o que é isso? Depois ele escreve um tratado chamado Tratado de Direito Privado. 64 volumes, cada volume com uma média de 300 páginas. E o mundo pergunta o que é que está acontecendo no Brasil. E o terceiro momento que o Brasil exporta ciência jurídica é com o professor Miguel Reale, o filósofo Miguel Reale, na Escola de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, com a sua teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, que vocês vão ver isso em Filosofia do Direito com o professor. São os 3 momentos que o Brasil exporta ciência jurídica. Depois, o Brasil ficou só no Ctrl-C, Ctrl-V do pensamento europeu. Em 1885, Tobias Barreto publica uma nova intuição sobre o direito, ou uma nova ideia sobre o direito. Ele dá um conceito de direito que é insuperável e que traduz essa aula de hoje com vocês. Abre aspas. A história do direito não é tão antiga assim. Eu vou mandar esse fragmento, não precisa anotar não, eu tenho esse fragmento, eu vou mandar agora por WhatsApp para a Clara e ela distribui para todo mundo o fragmento. A história do direito não é tão antiga assim, ponto. A história do fogo é muito mais antiga do que a história do direito, ponto. A história da pedra é muito mais antiga do que a história do direito, ponto. A história da cerâmica é muito mais antiga do que a história do direito, ponto. O direito é um produto linguístico, histórico e cultural da humanidade. Só aí ele já teria dado um contributo excepcional à linguagem do direito. Mas aí, como Tobias Barreto, aquele jovem vindo do interior de Sergipe, mulato, filho de pessoas simples, seu pai serventuário num cartório, sua mãe do lar, mas que aos 15 anos era professor de latim em Itabaiana, em Sergipe. Aos 21 anos de idade falava 4 línguas. Aos 25 anos de idade falava 6 línguas. Dentre elas, era autodidata em Sprachdeutsch, autodidata em alemão. Só aí ele teria dado um contributo extraordinário. Só aí ele teria dado um contributo extraordinário. Mas ele vai e inventa uma linguagem para o direito. Utilizando a língua latim, ele dá o conceito de direito. Depois de afirmar que o direito é um produto linguístico, histórico e cultural, ele vai e diz: o direito é serpenism serpet comederet non fit drago. Tradução: a serpe que não devora a serpe não se faz direito. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. O exemplo que ele dá é a Revolução Francesa, que acaba com a sociedade medieval eclesiástica europeia e faz nascer a sociedade moderna. E para concluir, ele vai e diz: o direito é um cosmos de força, mas não de força física. O direito é um cosmos de força cognitiva e linguística.
O direito é ideia e linguagem. Ideia e linguagem. O direito é, portanto, verdade, paradoxo, lógica, sistematicidade, persuasão. Isso é Tobias Barreto, o inventor do culturalismo jurídico no Brasil. E não esses bosta que escreve manual de direito. E você nunca, nos próximos 9 semestres desse curso, irá ouvir falar de Tobias Barreto. Os professores não falarão sobre ele. Ele não tem voz no direito brasileiro. Mas sem ele, não haveria um culturalismo jurídico no Brasil. Se nós estamos numa faculdade de direito, se nós estamos num curso de direito, devemos enormemente essa herança a Tobias Menezes de Barreto, aquele menino vindo do interior do Sergipe, de uma cidade que se chamava Vila do Campo Real e que hoje se chama Tobias Barreto. Se ele tivesse nascido no Brasil, loiro, de olhos azuis, ele seria o Einstein do direito no Brasil. Mas como ele era mulato, não há muito espaço. E aqui concluímos. Para a próxima aula, leiam o texto de Rafael de Jorge chamado Investigações Sociológicas no Sistema do Direito. Está no material que enviei. Certo? Rafael de Jorge, Investigação Sociológica no Sistema do Direito. É o texto para a aula da próxima semana, se eu estiver vivo. Mas não se preocupe, se eu não tiver, não venho puxar o pé de ninguém. Pode ficar tranquilo. Ok? Beleza pura? Fechado. É nóis. Tamo dentro. Até mais. Parará. Interromper, interromper, interromper.